Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Duarte, eu sou psicanalista, especialista em psicologia jurídica pela UERJ e mestre em psicologia pela UFRJ. Hoje eu irei conversar com o psicanalista, pós-doc, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Marcelo Ricardo Pereira. Iremos conversar sobre o seu livro pela editora Fino Traço, O Nome Atual do Mal-Estar Docente. O professor Marcelo Ricardo já entrou. Um momento, vamos lá. Vou convidá-lo aqui para fazer. Estou aguardando, deu tudo certo aqui. Já vou começar a transmissão, tá, gente? Só está agora aguardando a conexão dele. Ok, já estou aqui. É um prazer, professor, estar conversando contigo, apesar das dificuldades da tecnologia. Agora deu tudo certo. Agora foi, professor, é muita emoção estar falando com o senhor, depois de tanto tempo que o senhor esteve aqui no Rio de Janeiro. Eu estou matando a saudade, que bom que deu tudo certo. Obrigado a você. Mas eu quero saber se você está vendo a minha imagem ou não. Eu estou te vendo, o senhor está lindíssimo de branco, eu estou emocionada e vamos que vamos. Tá bem. Bem, então vamos lá no possível, não é assim? Então vamos lá, mas eu tive fé e a gente não tem que desistir. Então eu quero apresentar novamente o professor Marcelo Ricardo, gente, é psicanalista, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, tem diversos livros publicados. Eu até vou mostrar aqui alguns que eu tenho aqui em mãos sobre a autoridade, a questão da autoridade do professor, que é uma questão, né? Se acabou a autoridade, professor, subjetividade, sintoma. Tem também um livro chamado O Avesso do Modelo, e tem outras publicações que nós mostraremos no final da live, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, professor, sobre a sua pesquisa em Minas Gerais a respeito da saúde mental dos professores, como iniciou essa questão, como é feito. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa dinâmica, que eu sei que é ligado a algumas instituições de Minas Gerais, e como isso se deu. Queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência. Roberta, eu primeiro quero te cumprimentar, agradecer, obrigado pela paciência. Tentamos aqui equacionar as questões tecnológicas. É porque na Sibéria é meio difícil mesmo, entendeu? Na verdade, é o seguinte: o meu vínculo com a educação se deu já remotamente, logo depois da psicologia. Depois que eu fiz a psicologia na década de 90, eu fui convidado por uma escola para dar aula numa escola de ensino médio. Eles me convidaram para dar aula de psicologia, eles gostaram muito do meu trabalho lá, e me adaptei bem a esse trabalho de psicologia no ensino médio. E eles me pediram para coordenar os professores, para fazer um trabalho de coordenação de professores. Então, meu vínculo com a educação se deu aí. A partir de então, eu me interessei muito pela formação de professores, o mal-estar docente, a condição do professor, enfim, a condição de trabalho do professor, o próprio trabalho docente, eu me interessei muito. Fiz uma pesquisa de mestrado logo em seguida, fiz um projeto e passei. Então, fiz a pesquisa de mestrado, que resultou nesse primeiro livro que você mostrou, que é O Avesso do Modelo, que trabalhou justamente, Roberta, com os bons professores, o fenômeno bom professor. É um livro editado pela Vozes, que eu vou desconstruir essa ideia do bom professor, vou mostrar como essa condição é situacional a partir da história de vida de alguns professores. Depois, no doutorado, eu vou enveredar pelo campo de entender a genealogia do conceito de mestria na contemporaneidade, para entender por que o professor, que seria um modelo de mestre da contemporaneidade, do nosso atual, por que o professor se sente tão destituído, tão desautorizado, enfim, tão desmoralizado, né, na contemporaneidade. Eu faço um detour teórico sobre isso, que resultou neste livro, não sei se vocês têm aí, que é A Impostura do Mestre, que é um livro sobre isso. A partir disso, eu vou conhecer a vida de 46 professores da educação básica. Eu já doutorado e já ingressado na UFMG,
eu vou fazer uma pesquisa institucional com 46 professores da educação básica para entender sobre a desautorização docente, ou sobre como o professor se sente desautorizado hoje. Faço isso com o viés da psicanálise, vou mostrar que a autoridade não se acabou, mas um certo tipo de autoridade, ou seja, se o professor ele se ele consegue fazer da sua profissão seu sintoma, sua causa, talvez ele não vá se sentir autorizado, propriamente dito, mas aquele que enfadonhamente se torna meio, digamos, o burocrata da docência, certamente ele vai ser desautorizado, porque o saber agora não está concentrado nele, né? O saber está no bolso, está no celular, está nas redes, enfim. E, por fim, eu vim culminar desse trabalho do autoridade docente, Roberta. Eu escutei professores falando que fazem muito uso de psicotrópico, uso de medicamento, né? Fazem muita terapia, que se sentem ou são diagnosticados com depressão, com transtornos de ansiedade, com síndrome do pânico, com formas bipolares, enfim, com transtorno bipolar. Escutando isso, eu me interessei por conhecer a vida desses professores ou por fazer o que a gente chama de intervenção clínica ou pesquisa de intervenção clínica com professores no campo da saúde mental. E aí a gente foi conhecer o sofrimento mental desses professores ou por que eles estão se dizendo padecidos psiquicamente, ou afastados, ou com licença, ou fazendo uso de medicação ou de psicotrópico. Aí eu cheguei nesse livro, que é o nome atual do mal-estar docente, sobre o qual a gente está conversando aqui agora. E é bem bacana, porque eu fiz uma pesquisa em Niterói, eu fiz o meu mestrado na UFRJ, e eu tinha também como pesquisa pensar o mal-estar na civilização e o mal-estar docente. Então, as questões relacionadas ao Freud fala do sofrimento, da fragilidade dos corpos, na questão do não controle, né, da natureza, e que o que mais causa sofrimento são as relações sociais. E, então, a relação com a educação tem como base as relações sociais, então ela já é permeada de sofrimento. Então, foi muito interessante também fazer as rodas de conversa no IEPIC, que é uma escola aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e eu também escutava, como o senhor escutou, esse sofrimento. Muitos também tinham psoríase, né, que também está ligado ao emocional. Então, a síndrome do pânico, e alguns se afastavam por depressão. Alguns não conseguiam retornar à escola, pediam licença, alguns retornavam à escola, mas relocados. Eles não queriam mais dar aula e ficavam na biblioteca ou na secretaria, exercendo uma outra função. Então, é muito importante essa pesquisa de pensar a questão do sofrimento do professor, e os seus livros são fundamentais para que a gente possa também embasar essa pesquisa teoricamente. Por isso que eu achei muito importante conversar com o senhor nesse momento, e que o senhor falasse também um pouco se teve algum feedback desses professores, porque lá na pesquisa nós no final retornamos ao IEPIC, mostramos alguns dados estatísticos, algumas frases que foram ditas. E lá em Belo Horizonte, como é que aconteceu esse feedback? Como é que foi o efeito assim, na escola disso? Sim, na verdade, nós fizemos uma ampla divulgação dos resultados, não só com o grupo que participou, porque nós conhecemos a realidade de 50 professores, mais ou menos 57 professores da educação básica, e a gente tinha uma equipe grande, que é a equipe do meu laboratório, né? O laboratório é o LEPS, é um laboratório de psicanálise e educação que tem sede em São Paulo e Belo Horizonte. E a gente tem uma equipe que, enfim, fez essa pesquisa longitudinal, grande. Ela, inclusive, continua, porque depois da publicação do livro, a gente desenvolveu outras extensões desse trabalho, porque a gente recebe as demandas, para você ter ideia, Roberta, a gente recebe as demandas das escolas para que a gente faça intervenção, faça pesquisa e intervenção. Pesquisa e intervenção, você sabe bem,
é essa pesquisa que não visa só extrair dados ou recuperar dados, mas, na verdade, é uma pesquisa que você também intervém no real para alterar a localização subjetiva, ou seja, fazer com que o sujeito tenha novas relações com o real, né? Estabeleça novas relações com o real, talvez menos alienado, então menos preso à condição que o padece, o que o faz sofrer, né? Então, nós vamos até a instituição, a gente faz espaços de fala coletivo. Eu costumo dizer que a gente trabalha com 4 tempos da pesquisa intervenção. A gente vai à escola, ou vai ao espaço educativo, que a gente também trabalha na socioeducação e outros espaços. A gente vai até a instituição educativa, a gente promove um espaço de fala coletivo, né, que é uma espécie de associação livre coletiva. Geralmente, e você sabe isso bem, assim, nas escolas os sujeitos tendem a ser muito queixosos, né? Eles queixam muito, sempre a culpa é do outro, o sistema, e realmente é muito complicado. Nós temos escolas em condições muito precárias, remuneração muito precária, o próprio trabalho docente, né? A própria organização do trabalho docente já conspira para essa desistência subjetiva, né, se a gente pudesse dizer assim, ou essa forma depressiva de lidar com a profissão. Mas a gente precisa também ver as potencialidades. Então, a gente trabalha da seguinte maneira, a gente faz um espaço de fala, a orientação clínica nos conduz a isso, a nossa atitude clínica nos conduz a isso, né, essa forma de associação livre e coletiva. As pessoas fazem as queixas, aí, num segundo tempo, que não é cronológico, evidentemente, no segundo tempo, que a gente chama de lógico, as pessoas a gente vai inserir algum elemento nesse espaço coletivo, a gente vai inserir alguma forma deles dizerem o que eles contribuem para aquilo estar acontecendo. Ou, como se diz, o que você contribui para essa desordem da qual você se queixa, né? Assim, qual é a parte que cabe nesse latifúndio? Né? Exatamente, né? Assim, o que você faz para essa queixa? O que você faz ou contribui para isso, para acontecer isso que você queixa? Aí as pessoas começam a se implicar minimamente com essa causa e a gente começa a investigar quais são as soluções, as microsoluções, porque os professores, diante do caos, vão inventando formas, vão inventando saídas. E essas saídas, às vezes, são microfísicas, são muito singulares, e a gente vai tentando debatê-las coletivamente e depois individualmente, mas a gente vai tentando dar cena a isso, que é uma forma desse sujeito estar em cena, para a gente ver se consegue politizar as soluções. As soluções não são iguais, mas às vezes elas se vetorizam para uma mesma causa. Então a gente tende a politizar essas soluções. Então essa é a ideia. Assim, a gente faz o espaço de fala, depois através de ou entrevistas clínicas individuais ou mesmo em espaços coletivos, a gente tenta implicar o sujeito na causa, tenta buscar soluções que ele trabalha, né, que ele desenvolve singularmente, e tenta, em seguida, politizar um pouco essa solução para que isso possa servir para o horizonte da gestão da escola, da instituição educativa ou mesmo da política pública. Quer dizer, a gente tende a dar força a isso politicamente falando. Pensando nessas questões relacionadas às políticas públicas, aqui no Rio de Janeiro especificamente, as escolas são atravessadas pela questão da violência. Então, os governadores em si, eles têm uma questão de botar a polícia militar dentro das escolas, como se as escolas realmente precisassem da polícia militar. Não tem merenda, não tem uma série de coisas, e eles querem porque querem. Isso tanto na época do Sérgio Cabral, como no governador que hoje foi retirado educadamente durante 6 meses, o Wilson Witzel, de querer essa militarização nas escolas, enquanto os professores não têm o mínimo. Os professores no município de São Gonçalo, por exemplo, onde eu já fiz uma pesquisa ligada à Unirio, antes do mestrado,
Nós tínhamos sim, professores que sofriam com perseguições religiosas, porque nós tínhamos uma gestora aqui no município que tinha uma religião e professores que exercessem religiões diferentes da dela eram convidados a se retirar da escola e ir para uma escola num bairro longínquo. Então, existia esse tipo de perseguição aqui. A violência que atravessa as balas perdidas dentro dessas escolas, crianças que são baleadas a caminho da escola ou dentro. E nós temos até algumas manifestações da ONG Rio de Paz em homenagem a essas crianças que são vítimas da violência no Rio de Janeiro. E essa violência atravessa de forma avassaladora os professores no Rio de Janeiro. Então, é algo muito difícil. E como se trabalhar com esses professores que vivem enlutados, né? Ele tem o luto daquilo que ele se formou, que ele sonhou, que ele queria exercer de uma forma, que seria o professor ideal, e não existe, mas ele tinha uma idealização, uma fantasia, e que a realidade é muito cruel, principalmente nos municípios assim, de periferia. Então, é muito interessante pensar essas questões. E eu queria que o senhor falasse um pouco, pensando no sofrimento dos professores, sobre a vulnerabilidade dos professores. São os profissionais que mais padecem ou não? O senhor fala um pouco disso no seu livro e eu queria que o senhor explicasse um pouco mais a respeito desse padecimento dos docentes. São os que mais padecem ou não? Como é que está esse ranking aí? é muito incrível porque eu fiz uma pesquisa, na verdade, o preâmbulo da pesquisa, a pré-pesquisa, ela foi teórica, e eu visitei pesquisas do mundo inteiro que dizem respeito sobre o sofrimento de professores. E por incrível que pareça, Roberta, os índices epidemiológicos de acometimentos, de sofrimento mental de professores não é desigual da população de uma maneira geral. Então, quando você tem, alardeadamente, sobretudo na América Latina, essa condição mais prejudicial, a América Latina a gente tende a ter professores mais adoecidos do que a população em geral, mas no mundo, de forma geral, não é bem assim. Na verdade, o que a gente verificou, teoricamente falando, ou seja, fazendo uma meta-análise, né, pesquisando as pesquisas, a gente verificou que os índices epidemiológicos são muito parecidos. Os índices, inclusive, de afecção, de saúde mental, são muito próximos da população em geral. Agora, a gente está vivendo uma sociedade extremamente ansiosa, muito deprimida. Por quê? Porque desde a década de 60 para cá, quando a gente juvenilizou a cultura, e agora que a gente virtualizou a cultura, quer dizer, nós estamos num mundo extremamente virtual, isso aqui é um efeito, né? Nós dois Sim, tem o agora, efeito disso. o efeito disso, quer dizer, nós virtualizamos as relações, a gente pulverizou a gente pulverizou as formas que a gente fala em psicanálise, as formas de gozo. Ou seja, nós liberamos o sujeito para os seus excessos, né? Nós estamos vivendo um excesso de tudo, excesso de consumo, de rede social, de virtualidade, de informação. Enfim, nós estamos vivendo uma cultura do excesso que é justamente justamente diferente do que acontecia à época do Freud, que era a sociedade da repressão. Quer dizer, nós estamos numa sociedade em que todos nós somos convidados a gozar aqui agora, e muito. Não é só gozar aqui agora, é gozar demais. E os sujeitos ou se sentem ansiosos para fazer isso, para alcançar isso, ou se sentem deprimidos por não alcançarem ou por desistirem de alcançar. Então, quando a gente vem para o mundo educacional, em que esses professores estão se apresentando junto a jovens, a crianças, com esse excesso comportamental, de consumo, de rede social, de internet, de tudo, ao mesmo tempo desinteressados dos saberes escolares, isso ofende o professor no seu narcisismo. A gente verifica isso muito explicitamente. Assim. A gente poderia dizer, olha, tem 3 grandes coisas, ou 4 talvez, mas 3 grandes coisas que a gente percebeu nessa pesquisa sobre o mal-estar docente. Uma delas é que muitos professores, muitos professores já vão para essas escolas de subúrbio, violentas, complicadas, enfim, vão para essas escolas
e já não acreditam que vão mudar a vida dos alunos. Eles chegam na sala de aula e não acreditam que vai alterar a vida daqueles alunos, que aqueles alunos vão entrar e sair do mesmo jeito. Então, porque são alunos que, enfim, que não estão mostrando desejosos, enfim, não estão propriamente vinculados àquele momento. Esses professores, então, eles promovem uma espécie de desistência dentro da sala de aula, compreende? Uma desistência subjetiva, uma certa lassidão, uma certa queda antes da hora, antes de cair. Assim, é como se ele desistisse subjetivamente. Ele vai ali, cumpre o papel, mas ele não se sente motivado, a escola não motiva, os colegas não o desafiam, a gestão também não, as condições de trabalho são muito ruins, e ele chega dentro da sala de aula, os alunos estão desinteressados, ele também se desinteressa. Então é como se ele se desligasse desse contexto e só fizesse o razoável. Mas é incrível que esses mesmos professores mostram pessoalmente um narcisismo enorme. Assim. Qualquer manifestação comportamental dos alunos, qualquer palavrão, os ofende pessoalmente muito. É como se eles se sentissem extremamente aviltados com aquilo. Então, são professores que desistiram, mas, ao mesmo tempo, eles são bastante vulneráveis às ofensas. Eles ficam muito, a gente diz assim, narcisicamente inflamados com aquilo. Né? Eles ficam inflados narcisicamente. Mas, quando a gente desce aos detalhes, a gente começa a perceber também que muitos deles, Roberto, não dominam muitos saberes sobre o seu trabalho. Eles não sabem muito sobre infância, sobre adolescência, sobre política pública, sobre escola pública, sobre modernidade, pós-modernidade, virtualidade, sobre esse mundo. Eles dominam o livro didático, basicamente, mas não dominam muito mais coisas. Isso os deixa numa condição muito vulnerável. Olha bem, professores que não acreditam que vão mudar os alunos. Todo professor acredita que vai mudar uma pessoa, senão ele não tem que estar lá, né? Não acredita que vai mudar os alunos. Cada comportamento do aluno é uma agressão ao seu narcisismo. Ao mesmo tempo, tem uma deflação de saber, quer dizer, eles não dominam muitos saberes ao redor. Mais que isso, além disso, ainda tem um elemento que a gente está produzindo na contemporaneidade. Professores, muitas vezes, os professores decidem por ser professores porque não pode entrar em outro curso dentro da universidade pública de qualidade. É uma questão, sim. É muito curioso, porque eu encontrei muito professor. Eu fiz licenciatura em biologia, mas eu queria fazer medicina, mas não dava para entrar com os pontos do Enem. Eu fiz pedagogia. Responder alguma coisa para os pais, né? Então. Exatamente, eu quero entrar na escola, eu quero entrar na universidade de ponta. Na universidade. Né? Na UFRJ, eu quero entrar na UERJ, eu quero entrar na UFMG, eu quero entrar na universidade de ponta. Então, para isso, eu não tenho ponto para direito, mas eu tenho ponto para pedagogia. Então, entra na pedagogia. Resultado, são pessoas desidentificadas com a profissão. Não as toma como cálculo. Então, essas pessoas ficam mais vulneráveis a não acreditar no aluno, a achar que o comportamento do aluno é muito aviltante, a não se interessarem por estudar, ou por formar, ou por politizarem mais. Então, isso está acontecendo no nosso magistério contemporâneo. Agora, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a importância da psicanálise para a educação. O Freud, ele tinha um amigo chamado o pastor Pfister, e ele tem alguns textos de psicanálise e educação. Nas minhas pesquisas foi muito interessante, porque não tem uma leitura das escolas de psicanálise em relação ao pastor Pfister. Então, lendo sobre a questão da psicanálise da religião, descobri que existem vários textos dele relacionados à psicanálise e educação, e que a Ana Freud tinha uma transferência grande com ele, gostava dele, porque ele era um dos poucos que brincava com as crianças em casa, quando chegava na casa de Freud. E que por isso que a Ana Freud também se dedicou a pensar na pedagogia, na psicanálise. E eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Eu estou falando desses autores aqui porque eu achei importante falar deles, até porque eles não são muito citados, eu acho importante lembrar, porque a gente sempre fala do Freud, do Lacan, mas eu acho importante falar
é dessas pessoas que também pensaram a psicanálise e a educação, e eu queria que o senhor falasse um pouco da importância da psicanálise para a educação. Roberta, muito bem colocado por você, porque a psicanálise e a educação ela é tão antiga quanto a própria psicanálise. E, claro, e mais jovem do que a educação, mas muito similar, muito contemporânea da própria psicanálise. Então, logo a psicanálise aconteceu, a psicanálise e a educação também aconteceu, com nomes muito interessantes. Você citou alguns, como o Pfister, a própria Ana Freud, mas a gente tem o August Eichhorn, que vai trabalhar com os adolescentes infratores da época, né? Os adolescentes que praticavam atos infracionais à época dele, e ele tinha lá um asilo desses meninos, com esses meninos, que são internatos. Nós temos uma pessoa, eu tenho descoberto um teórico maravilhoso, Freud marxista, muito interessante, antes da escola de Frankfurt, que chama Benfeld, que também era do ciclo de Viena. O Benfeld vai também inventar ele trabalhava com crianças que eram órfãs dos pais que morreram na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Então, ele tinha um internato, ele vai fazer um trabalho experimental de uma psicanálise com pedagogia. Ele é um pedagogo e vai trabalhar com psicanálise nesse universo. Bem, enfim, nós estamos descobrindo vários no início do século que fizeram a psicanálise e a educação acontecer. Quando você me pergunta qual a contribuição, e nós estamos aqui no fim da fila, né, que eles iniciaram lá em 1900 e a gente está agora no fim da fila fazendo isso. Na verdade, a psicanálise, quando você fala que contribuição a psicanálise tem para a educação, eu recolocaria a questão assim, que contribuição cada uma dá à outra? Porque uma psicanálise que é contaminada à educação, ela muda, ela se altera. E uma educação contaminada pela psicanálise, ela também se altera. Então, os campos, eles se alteram mutuamente, né? Assim, a gente trabalha numa interface em que a psicanálise não é mais a psicanálise pura, nem a educação pura. Quer dizer, nós estamos vivendo uma interface que faz com que a gente uma precise da outra, né? Uma precisa da outra para dizer. Claro, do ponto de vista educacional, a psicanálise pode nos ajudar a pensar as subjetividades que estão no contexto educativo. A subjetividade da criança, a criança com problema, a criança com fracasso escolar, a criança que demonstra problemas de aprendizagem, assim como os adolescentes violentos, agressivos, ou os adolescentes na sua constituição sexual, sua constituição emocional. E mesmo os professores, como a gente está conversando, sua pesquisa, a minha, se voltam para esse. Deu uma travadinha, gente, mas como eu não desisto de Marcelo, vou esperar. Porque deu uma travadinha. Mas okay. Fala só o que você falou no final. Sim, que a psicanálise deu a travada porque entrou o WhatsApp aqui no meio. Mas, assim, o que está acontecendo é muito fundamental porque a psicanálise pode auxiliar a educação a pensar subjetividades dentro do campo educacional, da criança, do adolescente, do professor, do gestor, enfim, de quem for que estiver no universo educacional, para ajudar esse sujeito a se afirmar, né, a se localizar, né? A localização subjetiva, fazer esse sujeito se apresentar. E do ponto de vista da educação, que eu acho importante frisar, quer dizer, a educação é importante para a psicanálise porque ela interroga a psicanálise para ela sair do gueto clínico, né? Da restrição clínica e poder alargar esse lugar do ponto de vista social. Né? É um campo social que ela vai rever, inclusive, os seus conceitos básicos. Sim, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o mal-estar docente relacionado à pandemia, porque tem sido muito difícil para os professores a questão de gravar aula e os alunos estarem em casa, a mãe está perto e o aluno não quer prestar atenção na internet, o professor sente dificuldade de gravar, ele se sente mais cansado. Tem sido muito difícil, os professores têm que dar
aula com o carro do pão passando, com barulho do vizinho. Então, está acontecendo mil coisas durante a pandemia e eu queria saber se o senhor já está escrevendo alguma coisa sobre isso, eu já soube que o senhor estava viajando. Fala um pouquinho aí do que o senhor está produzindo em relação ao mal-estar docente na pandemia. Conta pra gente. Sim, Roberta, inclusive em relação a nós, né? Nós estamos fazendo essa live e no início deu uma complicação toda, a gente teve que buscar uma alternativa. Imagina isso do ponto de vista das aulas cotidianas. É claro que isso tem sido um estresse, mesmo porque os professores, em geral, vieram de uma geração, não necessariamente uma geração webnada, né? Assim, turbinada na web, não é propriamente. A gente vem de uma geração em que a web é um instrumento, ela não faz parte do modo de vida, né? Ela é só um instrumento que a gente faz uso, então a gente está aprendendo a lidar com isso. Mas tem uma questão... Eu vou gravar, talvez... gente, vai deixar. Exatamente. Me escutam bem? Sim, sim. O que acontece, essencialmente, Roberta, é que talvez a gente tenha que pensar que toda crise, a pandemia é o nome da nossa crise, é o nome da nossa guerra, né? Assim, a pandemia é o nome da nossa guerra. A gente tem que pensar que talvez cada crise do humano, sempre ela vem com uma perspectiva de futuro. Quer dizer, todo mundo que está em crise pensa no mundo pós-crise, um mundo melhor pós-crise. Então imagina, assim, as guerras mundiais na Europa fizeram com que a Europa desenhasse o estado do bem-estar social, quer dizer, os países se tornaram um estado que dividiu mais o patrimônio, mais iguais entre os seus cidadãos. A crise das ditaduras, as ditaduras militares, por exemplo, na América Latina, as crises resultaram em os países desenharem uma forma de serem mais democráticos, quer dizer, todo mundo quis, depois da ditadura, um futuro mais democrático, mais cidadão, né? Nós temos, inclusive, a Constituição Cidadã, de 88, que está colocada contra Berlim agora, mas nós temos a Constituição de 88 que nos dá esse lugar de democracia. Quer dizer, todo mundo, em outras palavras, toda crise gera uma perspectiva positiva, uma perspectiva futura, uma utopia futura. O problema, Roberta, é que essa crise da pandemia, nós estamos sem horizonte futuro. É como se a gente não imaginasse um mundo melhor no futuro. O máximo que a gente quer é sair dessa condição e voltar para o normal. Quer dizer, nós estamos sem utopias coletivas, sem nada no futuro, porque parece que o futuro foi dragado por um grande presente, né? Nós estamos vivendo um grande presente. Então, se a gente verifica isso junto aos professores, os professores ficam desalentados, porque o professor, Roberto, é aquela figura que apresenta o futuro, não é? Ele apresenta o futuro, ele apresenta para a criança, para o adolescente, o futuro, o que ele vai querer ser, né? O que ele vai buscar na vida, quais são as perspectivas que ele tem no futuro para poder se transformar, já que a criança e o adolescente são sujeitos em formação, né? São sujeitos não prontos. Mas o que ele pode esperar desse futuro? O professor traz essa boa nova, traz essa utopia, de certa forma, né? Agora, quando a gente está numa sociedade que não tem futuro, né? Quando a gente está numa sociedade sem perspectiva, que não tem utopia coletiva, claro, tem alguma utopia identitária, utopia das minorias sociais, cada um de nós individualmente quer ficar melhor, né? Quer um mundo melhor, mas na verdade nós não temos um vetor que faça com que as pessoas liguem numa ideologia própria, numa utopia maior, numa utopia coletiva. Ou seja, o mundo está se apresentando sem uma perspectiva futura. Então, os professores não têm o que vender para os alunos, não têm o que ensinar, não têm o que projetar, não têm o que dizer para os alunos do ponto de vista da perspectiva. Eu acho que esse é um fator que deprime os povos, deprime as pessoas, deprime os professores. Assim, ok, eu vou para a sala de aula, mas eu vou falar que a gente vai buscar o quê? Né? Vou falar para esses alunos que a gente deve chegar aonde? Sim. Não temos isso a mostrar. Então, a gente realmente está num momento mais down, né? Um momento mais deprimido dos povos, um momento
em stand-by, né? Um momento meio estranho em que uma crise não gera uma vontade de mudança. Isso é muito estranho, né, no ponto atual. E isso certamente afeta os professores. É verdade, professor. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua paciência. Eu sei que o senhor estava resistindo um pouco a fazer essa live no Instagram, mas deu tudo certo. Fico muito feliz. Se o senhor quiser mostrar os livros novamente para a gente estar finalizando e dizendo como é que a pessoa faz para adquirir, se tem alguma aula que também as pessoas possam assistir online, que o senhor esteja dando, como é que está acontecendo as aulas, o LEPS, se quiser também deixar alguma coisa, pode, com a palavra, professor. Obrigado, Roberta. Eu também agradeço você a paciência. Na verdade, é, é, foi, a conversa foi muito boa, espero que tenha sido para todas as pessoas. Algumas pessoas eu vejo que estão pedindo que isso seja gravado e postado, aí você depois Eu vou esclarece. gravar, vou deixar aqui e vou deixar no meu canal no YouTube. Ah, que ótimo. Se você disponibilizar também o vídeo, eu coloco no canal do LEPS Minas. O LEPS é um laboratório de psicanálise e educação que a gente tem aqui, com uma equipe grande aqui em Minas. Ele também é de São Paulo, ele tem 4 universidades, a USP, a Unifesp, a UFMG e a UFOP. A gente faz um trabalho bastante vigoroso em termos de psicanálise e educação. Você mesmo já participou dos eventos que a gente realiza, eventos calorosos e rigorosos, assim. Eu fico muito contente de ver as manifestações das pessoas em relação a esses eventos. Nós temos um site do LEPS Minas, é só buscar no Google o site, para que vocês conheçam. Nós temos um grupo de estudo, inclusive, Roberto, em primeira mão eu posso dizer, ele agora é online, então ele vai ser aberto para o Brasil, as pessoas vão poder se inscrever no momento, lá no Zoom na hora, e entrar na sala que a gente vai fazer esse grupo de estudo. A agenda está toda lá no site, com os detalhes, assim como todos os eventos que a gente faz, o canal no YouTube, etc., para dizer sobre essas perspectivas. Quem se interessar, eu tenho mais de 12 livros publicados, mais da metade deles são autorais, você já conhece, outras pessoas também. Obrigado. São vários livros que a gente desenvolve sobre esses temas e sobre também a adolescência, sobre a socioeducação, enfim. Vou ficar muito feliz se vocês puderem ter acesso e darem retorno com relação a isso. Estamos veiculados, é só entrar nas redes que vocês vão nos ver e nos achar, não só eu, mas vários colegas meus do LEPS, que trabalham com a infância, com a adolescência, com a docência na perspectiva da educação e da psicanálise. Tá certo, obrigada, professora. Então, vou postar a live no Instagram e no meu canal no YouTube, Roberta Duarte. Obrigada, gente. Obrigada, professor. Quero agradecer a Márcia, a Cristiana, a todos os alunos que participaram. Vou ter que encerrar, senão a gente vai cair aqui no tempo do Instagram. Obrigada, professor. Um beijo. Um abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima.